Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Kelly, faço parte da comissão organizadora da Bissemana UFRJ e hoje já gostaria de começar agradecendo a todos vocês pela presença e principalmente por ter acompanhado a gente ao decorrer de todas essas semanas. Boa tarde, me chamo Rafaela e também faço parte da comissão organizadora da Biosemana UFRJ. Hoje teremos nossa oitava e última palestra da pré-Biosemana Online. Todas essas palestras aconteceram graças ao Instituto Luiza Pini Sartori, que já acompanha a Biosemana UFRJ há mais de 10 anos. Em nome de toda a comissão, agradecemos imensamente ao Instituto por todo o apoio. Também agradecemos a todos os membros da comissão, tanto os membros atuais quanto os membros antigos, que foi devido a todo o esforço, toda a dedicação dessas pessoas, que esse ano a gente está fazendo a 24ª edição da Bissemana UFRJ, que deveria ter acontecido de forma presencial em maio deste ano, mas por conta da situação que a gente está vivendo, a gente resolveu fazer uma adaptação e fazer uma edição especial online para vocês. Gostaríamos também de lembrar que aqui na tela terá um QR Code para que vocês possam fazer doações ao Instituto Luiza Pini Sartori, para que eles possam continuar apoiando projetos incríveis e eventos como a nossa Biosemana UFRJ. Durante a palestra, vocês podem interagir nos comentários fazendo perguntas e observações. O diretor científico do Instituto Luiza Pini Sartori, Marcelo, está aqui com a gente para responder a todas as perguntas. Bom, gente, hoje o nosso palestrante é o Dr. Yulas Karanf. Ele esteve conosco presencialmente na Bissemana de 2018, falando sobre o seu trabalho de conservação. O Dr. Karanf traz hoje para a gente 2 vídeos. Um, onde ele mostra um pouco do trabalho dele, e o segundo, onde ele traz as consequências da pandemia para a conservação de tigres na Índia. E agora eu passo a palavra para o Marcelo, diretor científico do Instituto. Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Kelly, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. É muito prazeroso a gente poder compartilhar esse vídeo, enquanto o Instituto Luiza Pini Sartori proporcionar essa parceria que a gente tem com vocês da Biosemana há 10 anos, e a gente pretende que continue muito tempo. Com relação ao Dr. Ulas é uma referência na área da conservação de felinos, sobretudo, mas de conservação em geral. O trabalho dele rendeu, ele é um nome extremamente importante, as pessoas tendem a não lembrar, mas ele é um nome muito importante porque ele desenvolveu métodos que todo mundo usa, como, por exemplo, a estimativa de populações, no caso deles de tigres, de felinos, por armadilhagem fotográfica. Então, e também usa radiotelemetria, desenvolveu vários métodos de radiotelemetria, aprimorou métodos, e isso é utilizado por vários pesquisadores, inclusive a gente lá no laboratório usa bastante, e isso contribuiu muito para a conservação, como a gente vai poder ver no próximo vídeo. Então, o Dr. Ulas, ele trabalha na WCS, World Conservation Society da Índia, e é um grande nome na área de conservação. Espero que vocês gostem do vídeo, e após o vídeo eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas com vocês. Bom vídeo a todos. My name is Ullas Karant. I am a tiger biologist with the Wildlife Conservation Society. I have been fascinated with these big cats ever since I was a little boy. Although I study them as a scientist, my connection with tigers is also an emotional one. I think they are the most extraordinary animals on the planet. Sadly, this great predator has been wiped out from 93% of its former range in Asia. Wherever it survives, it is threatened by 3 serious problems: hunting of its prey by local people, poaching for its skin and bones by organized criminals,
and habitat destruction. Yet, in some of the reserves where I work, in southern India, tiger numbers have actually doubled during the last few decades. I am optimistic that they have a secure future here if we continue to do the right things. I decided to study tigers because understanding their ecology is critical to saving them. How much space do they need? What are their food requirements? When do they breed? Over the years, even as the questions have kept growing, so has my team, which now includes the finest tiger researchers and conservationists in the world. Together, we have created the longest running tiger program anywhere, combining innovative use of technology with boots on the ground fieldwork. This is the story of our journey into the tiger's world. When I first visited these forests as a teenager in 1967, hunting was so rampant that you were lucky to see a couple of deer in a whole day. Today, transformed by effective conservation, this landscape holds the largest wild tiger population in the world. You can also see more large mammals here than almost anywhere else in Asia. More than 3,000 Asian elephants roam these jungles. They share this habitat with herds of gaur, the largest wild cattle in the world. A bull can stand 6 feet at the shoulder and weigh about a ton, and yet it's not safe from a hungry tiger. We also have sambar, favorite tiger food, and other prey like cheetal and wild pig. Thanks to this variety and abundance of prey, predators thrive in these forests. These are Asian wild dogs. They can strip a deer within minutes. And then there are the big cats. Leopards are powerful predators, but here they are always fearful of their much larger cousins. I was inspired to study tigers after I read an article by the great biologist George Schaller, who studied them in central India in the 1960s. Many years later, thanks to George, I joined WCS and began my own tiger research in the Nagarhole forest. In 1990, I started the first ever radio telemetry study of tigers in India. My guide was the eminent carnivore biologist Mel Sundquist from the University of Florida. It was an exciting time. This is all the radio telemetry gear that I used when I tracked tigers. It involves catching the tiger using a dart gun, then putting a collar on it. So it's pretty complicated. For example, this is a dart gun. I would sit on a tree with the gun ready and a big tiger will walk right under me. It's very exciting. You have to hold your nerves and you've got to be very careful to place the dart where there's a lot of muscle on the body. And the tiger doesn't even know it's been hit. It thinks thorn has pricked it. It just grunts and moves on. So you need the right amount of drug so the animal is down and calm, and that's when you put the collar on. This is a radio collar. It's a pretty light thing for a big animal like a tiger. It sits around the neck of the animal and the animal gets used to it immediately. Doesn't bother the animal one bit. And for the next 2 or 3 years, you can track the tiger's movements because you have this technology. It's very exciting and it told me lots of interesting things about tigers. Tigers are really secretive and you don't see them very often. To understand their ecology, you have to be like a detective. Analyze their droppings and study their kills to see what they are eating and how much. It's not a job for the squeamish. The wear on the teeth gives a good idea. The years of research taught me a lot about the way of the tiger.
But there was still one major mystery. I had no idea how many tigers were there in the forest. Without this knowledge, it was impossible to know if the tiger population was going up or going down, and whether conservation efforts were working at all. But how do you count a ghost of the darkness? For decades, the Indian government had used the unreliable pug mark census method, which involved tracing footprints from trails to identify individual tigers. However, tracks vary greatly on different substrates, so the same tigers were often counted repeatedly, painting a rosy picture of conservation success while tiger numbers plummeted. A more reliable counting method was desperately needed, and it had to be foolproof. The convenient thing about tigers is that each animal has its own unique stripe pattern. So, by comparing photos, one can reliably identify individuals. But given their secretive nature and the dense cover they live in, getting clear photographs is often impossible. It occurred to me that the best solution might be to set up dozens of automatic cameras in the forest and let the tigers take their own pictures. This is an automated camera trap used for photographing tigers as they walk through the forest. It consists of a camera and a tripping device. When the tiger passes in front of the camera, the tiger takes its own picture. That's the beauty of the method. And you get these nice close-up shots of the tiger, and from that, from their body stripe patterns, we are able to identify individuals. It's a technique for counting tigers that I have developed over the years, which has worked really well. And we are now able to understand not just how many tigers are in a forest, we can estimate their population densities, how these numbers change over time, and how many of them survive. These are all difficult things to understand. What proportion survive from year to year, what proportion of new animals are entering the population. These were almost impossible to estimate earlier, and now we have a technique that works. Thanks to extensive camera trapping, we are also getting incredible insights about how tigers disperse across large landscapes. For instance, this young male, which was camera trapped in the Bhadra Tiger Reserve, subsequently disappeared, only to appear in our cameras 2 years later in the Dandeli Reserve 200 kilometers away. Another tiger, code numbered BPT241, moved 280 kilometers from where it was born. Camera trapping is also proving effective as a forensic tool. When local police seized a tiger skin, our photo database traced its origin to the Bandipur Tiger Reserve, helping to prosecute the poachers. In the early years, we had to compare hundreds of camera trap photos manually to identify individuals. Today, we use specially developed pattern matching software which speeds up the work. We have here Extract Compare, a special software designed for pattern matching. As you start camera trapping tigers over many decades, you accumulate thousands of pictures, and each one has to be matched with the other to identify individuals. So it becomes very time consuming and very laborious. So this software is very smart. We developed it with the mathematician Lex Hebe in UK, and what it does is summarize the information in the stripe patterns of a tiger, present it in a concise form, put it into a large database, and very quickly match the patterns and give you the top 5 rankings, saying these are the 5 most likely individuals that are matched, and then you eyeball it. You use all your skills to say, okay, this is the top mark. It's facilitated camera trapping analysis hugely. But counting tigers is just one piece of the puzzle. Our research showed that there can only be one tiger for every 500 prey animals. It is therefore necessary to count prey numbers accurately to know how many tigers can live in a forest. Since it is impossible to count every prey animal in a jungle, I had to refine line transect sampling methods that could generate reliable estimates. However, the real challenge was how to sample thousands of square kilometers of forests every year.
So, I began training local naturalists who volunteered to collect field data. They were taught the basic principles of sampling and the use of instruments such as a rangefinder that are necessary for the task. Every year, dozens of volunteers and WCS scientists walk transect lines spread all over the Malenad-Mysore landscape to get a handle on prey numbers. On the left is Dr. Samba Kumar, who has helped me train hundreds of volunteers. Samba himself began as a transect volunteer in 1989. He later joined WCS full-time and is one of India's best field biologists. Other early transect volunteers like Girish, a local coffee farmer, have become respected conservation leaders. Girish works closely with WCS to safeguard the splendid Bhadra Tiger Reserve, which is literally his backyard. Until 2002, over 3,000 people farmed inside the reserve. There was rampant hunting, cattle grazing, and serious human-wildlife conflict. People were losing livestock to predators and retaliating by poisoning them. It was a no-win situation, and something had to be done. With support from WCS, Girish worked tirelessly with the local communities, giving them the confidence to accept a government-sponsored relocation scheme. Today, in a fertile agricultural area outside the reserve, the same people farm peacefully, without fear of wild animals, and are reaping rich harvests. Just as important, their children now go to school in safety and can look forward to a bright future. As for the Bhadra Reserve, our research shows that prey animal numbers have already doubled since people moved out, and tiger numbers are beginning to rebound. So what started out as a small tiger research program in the 1980s has blossomed into a many-sided conservation program. A program that has helped create a new generation of researchers who not only excel at hard fieldwork but also at cutting-edge quantitative analysis. In this, we are fortunate to be guided by one of the world's leading statistical ecologists, Jim Nichols of the US Geological Survey. Along the way, we have generated a vast body of knowledge that is helping to save the big cat throughout its range. The WCS program has also helped nurture dedicated local guardians for wild tigers across the landscape. A band of conservationists who feel a deep sense of ownership over these forests and are willing to defend the tiger. The Malenad-Mysore landscape, with about 25,000 square kilometers of potential habitat, is the most promising refuge for the long-term survival of wild tigers. When I was growing up here, tigers were almost extinct. Today, our research and monitoring conclusively show that their population is flourishing in some reserves. I have every reason to believe that their numbers can increase even further if the government and conservationists focus on doing the right things. Helping to save tigers has been my life's work and purpose. My team and I are determined that, at least in this corner of India, wild tigers will forever roam free.
It's my pleasure to talk to the gathering at Biosema. I had given a keynote address a few years ago, and it was a joy to see so many Brazilian researchers, students so enthusiastically participating in it. You have just seen a video of the work I have done in the Western Ghats of India in the Malnad landscape, a comprehensive project of tiger recovery in which the science as well as interventions were carefully balanced. So, I am not going to talk about my work in this video. This message is basically about, in this landscape and in this context of India, how do we deal with the new issue that has come of the coronavirus leading to the COVID-19 disease. I think there is a lot of misunderstanding about the impact of the disease on wildlife, impact of its consequences on people and their relationship to wildlife. And it is very context specific. Brazil is different from India, US is different from India. So, whatever I say is primarily about the context of India, where there are sometimes more than 400 human beings per square kilometer packed into or adjacent to our best protected areas. So, in the context of India, the high prevalence of people, high densities of livestock, domestic animals and wildlife in close juxtaposition or even intermixed, it is almost impossible to isolate diseases from wildlife. In this landscape where we have 400 tigers, we have anthrax, we have hemorrhagic septicemia, we have Casanur forest disease, a viral monkey disease. These are endemic and they have been there for many years. So, in some sense, the animals have adapted to them. So, I do not see virus as a big threat to tigers because of the unfortunate death of some tigers who literally breathed within a meter of their curators in the Bronx Zoo. There is a widespread media stories that it caused. People think tigers are at risk from coronavirus. I do not think that is true at all. So, I think the consequences of the virus to tigers and other wildlife in the Western Ghats is very different. It is not direct death from this virus, but it is the consequences of the virus both in terms of its economic impact and its human impact. So, if I can look at it, India is a country that was in demographic transition. Slowly the rural people were migrating to urban areas because of better job opportunities, better incomes, less social inequality, so many things. So, the small towns, it is not just congregating in huge cities, even small towns were like magnets for rural people. And this had a positive consequence for wildlife. Hunting pressure declined dramatically because people found other occupations. People found other sources of protein, farmed protein, which was produced locally in poultry farms and other commercial activities. And this social and the fear of punishment and getting caught also was a deterrent. So, this was one of the drivers of the reduction in poaching, not complete stoppage, and the bounce back of wildlife in the last 30 or 40 years. One of the consequences of the lockdown that followed the outbreak has been that because these rural migrants are in cramped slums and in close proximity, and also the job opportunities for which they came overnight vanished, like the construction industry, other unorganized sector industries where they were largely employed. These job opportunities literally vanished overnight with no notice. So, combined to that, there was a widespread scare that the coronavirus would get them. So, this led to a massive out-migration of rural people to some of these habitats from which villages close to wildlife habitat where they came from, both to avoid the virus and in search of some job,
because the rural employment guarantee schemes or in some other job they were hoping to get for the ones they lost. And this has had a major consequence. One of the things is when poor hungry people are crowding around wildlife, it is inevitable that in search of protein and food they hunt. So, there has been certainly an upsurge in hunting which had vanished. So, there has been a lot more than expected, and it is not even being reported because the virus and its consequences are getting full coverage in the media. The other consequence of the lockdown has been the law enforcement machinery itself has become very sluggish and inactive, because many government staff are diverted to other duties related to the coronavirus. The courts are not functioning at full efficiency. So, even if you catch a poacher, even if you first of all are organized enough, you have your vehicles, you have your budget, you have money flowing and you are doing patrolling, that itself is a question mark, everything has dropped. The secondly, even when poachers are caught, it is very hard to produce them in court, get them processed, get them put in line for the trial. So, because the judges see many other cases as priority and the poaching cases particularly of animals in villages goes down radically. So, I think this is a serious threat, and this is a long term threat because the projections are that the economy will not recover very fast, and if that is true, I hope it is not true, I hope the economy bounces back and these people will move back into urban areas. So, this is going to be a big problem for the longer haul. So, the other thing I am seeing is, if you do not analyze issues carefully, you come up with solutions that do not address the problem. I am seeing a lot of emphasis being put on government sending out circulars saying coronavirus is dangerous to wildlife, do something, do this. In one reserve they caught a tiger that was coughing and it turned out it had a fur ball in its throat. So, there is a lot of distraction from what the real problem is and addressing it. So, this is one consequence. The second issue that worries me is that if we do not use this opportunity to bring conservation to the forefront, what are the threats to wildlife, we lose an opportunity to tighten our protected areas. Over time, India's, as you saw in the video that I had showed, protection has been the key to bringing back wildlife. What is now being argued is because there are many poor people and they have to earn a living and the economy has to be again relocated to rural areas have to become productive and we have to exploit natural resources to start new industries. All these kind of ideas which will actually be the death knell of wildlife are being seriously promoted. The same people who say rural people are at threat from the coronavirus are also saying rural people should be going into the forest and using the forest more and more, where the chance of the virus transmission, particularly from domestic animals to wildlife and the other way around, is significant. So, we are not seeing solutions in a clear cut way. I think we have to realize that natural biodiversity is a long term defense against many medical problems because of the biological resources that are there, and we should not sacrifice them for short term gains just to solve a problem right now. So, this is another problem that I am seeing emerge in India. So, overall my view is that in particular tigers have been exposed to canine distemper, rabies, other diseases. We have had many cases of tigers that are disoriented because of likely because of distemper. There was even a video of a civet walking through the main streets, obviously affected by distemper. So, these diseases will be around us, a small number of animals will die, but the natural death rate among tigers is 20% per year from other reasons, fighting, starvation, dispersal, various other causes. So, virus is not the driver of the tiger decline, nor is any other disease that is prevalent here. So, I think we have to learn to live with these diseases, at least in Asia where people and wildlife are packed very closely together.
It's been a pleasure to talk to you all, and I hope the conference in Biosema is successful and you all go out and solve problems in Brazil. Thank you. Essa foi a palestra do Dr. Karanf. Espero que vocês tenham gostado e agora podemos partir para as perguntas. Então, Marcelo, a nossa primeira pergunta é do Lucas Martins, e ele pergunta: como as questões socioeconômicas brasileiras diante do coronavírus têm influenciado os trabalhos de conservação nacionais? Há como traçar paralelos com esses problemas enfrentados pela Índia? Desculpa, eu estava tentando ver aqui se eu ia conseguir aparecer. Deixa eu dar uma olhada. Se há... Não, com certeza há. Porque, na verdade, é impressionante. Na fala dele, a gente se identifica muito. Bom, primeiro, novamente, é muito inspirador o primeiro vídeo dele. O segundo é bastante preocupante, mas mostra, sobretudo o primeiro, mostra como que uma mudança da nossa relação com a vida selvagem pode levar a uma situação que era muito complicada para uma situação promissora, que é o caso da conservação dos tigres. Hoje em dia, a Índia possui a maior população de tigres do planeta, graças a esse esforço que eles fizeram. Então, mas voltando à pergunta do Lucas, sim, com certeza dá para traçar um paralelo, porque muito provavelmente na região amazônica e na região do Pantanal a gente está tendo um aumento, diminuição da fiscalização, como a gente sabe, inclusive o ministro está sendo acusado de improbidade administrativa por conta disso. E aí a gente está tendo uma diminuição da fiscalização, a um aumento do desmatamento, e isso provavelmente está levando ao aumento da caça também. Esses números não têm ainda divulgados, mas muito provavelmente os números de caça vão aumentar. Nos próximos anos a gente vai ver esse resultado. E a consequência da defaunação é tremenda, né? Primeiro que nos expõe, como o próprio Ulas falou no vídeo, nos expõe mais a esse contato que a gente tem com a natureza nos expõe mais a determinados tipos de vírus, de pandemia, e circular entre os animais, então passa dos animais domésticos para os animais selvagens, e isso tudo tende a piorar, então agravar a situação que a gente está vivenciando. E aqui no Brasil a gente está vivenciando uma situação muito parecida. Ainda que a Índia seja um país que tem 7 vezes a nossa população, em termos de número, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas quase, a gente consegue traçar um paralelo. E aí, de novo, o que a gente vem ressaltando nessas últimas semanas acho que a gente tem que mudar a nossa cultura com relação a como a gente se relaciona com a vida selvagem e com a natureza. Todos os exemplos que a gente vem vendo nessas últimas palestras mostram justamente isso, né? Que se a gente não mudar isso, a gente tende a nos expor mais e tende a matar mais animais, extinguir algumas populações. E, enfim, na verdade, o efeito em cascata vai ser gigantesco. Muito obrigada, Marcelo. E a próxima pergunta é da Luísa, que também tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ela pergunta: essas consequências de invasão e degradação de habitat durante a pandemia que os tigres têm sofrido na Índia, como relatado durante a palestra, são um problema também aqui para o Brasil, para os nossos grandes felinos? Sim, certamente. As onças, por exemplo, as onças pintadas sofrem muito, né, com a degradação do habitat, com a diminuição das presas. Como disse o Ulas na fala dele, no vídeo, no primeiro, o mais importante para os tigres é a quantidade de presas disponíveis. Eles conseguem calcular a quantidade de tigres baseada na quantidade de presas que eles têm. Então, a quantidade de tigres que seria esperada para a área. E aqui é a mesma coisa. As onças ocupam uma área gigantesca. Cada onça não chega a ser igual ao do tigre, mas é quase tão grande quanto, e precisa de uma quantidade de presas para se alimentar gigantesca, então precisa um ambiente muito saudável e uma área grande com muitas presas. Então, certamente a gente pode traçar esse paralelo, né? E aqui está acontecendo provavelmente a mesma situação, sobretudo nessa região do Pantanal, da Amazônia, onde ainda tem muitas onças. As onças, elas não estão tão ameaçadas porque tem uma população grande na Amazônia e no Pantanal, mas elas estão diminuindo, e sobretudo com o desmatamento e com a caça dirigida. Tem caça dirigida para onça, tem safari irregular, tem
isso tudo acontece, tá? Não na mesma escala que acontece com os tigres na China, por exemplo, mas sim, acontece. A gente tem um caso e morte por conta de, por exemplo, o pessoal que tem pecuária, né? Muitas vezes as onças não têm presas na floresta ou nos ambientes onde elas ocupam, no cerrado, e elas vão para o ambiente então de pecuária e acabam matando algum gado, e aí o gado doméstico. E aí, por conta disso, de retaliação, muitas vezes são mortas, porque os pecuaristas acham que as onças estão diminuindo muito, estão dando prejuízo e acabam retaliando, matando a onça. Então, esse tipo de coisa acontece muito aqui no Brasil, e tem um pesquisador que trabalhou lá com a gente no laboratório, o Everton, que certamente pode responder muito melhor do que eu a respeito especificamente das onças. Mas sim, acontece. A nossa próxima pergunta é da Ananda. Ela pergunta: você considera que governos podem se aproveitar do boom de discussões associadas à Covid, que às vezes podem não ser pertinentes para mascarar questões mais agravantes como a caça furtiva? Estou pensando. Sim, certamente eles podem, os governos poderiam. Ela fala especificamente do governo brasileiro, não? Ou de governos em geral? Não tem? Bom, certamente os governos poderiam aproveitar essa discussão que está tendo, justamente para adotar, como o próprio Lula falou, né, que o governo lá está adotando medidas que não resolvem o problema. Certamente a gente teria que abordar a questão, como ele mostra lá no vídeo, muito dessa percepção da vida das pessoas com relação à vida selvagem mudou por causa de um incentivo do governo, né, um programa do governo de incentivo, que a gente tinha aqui coisas parecidas, a gente, como Bolsa Família e outros, é um programa de incentivo para que as pessoas parem de caçar animais selvagens e passem a ter uma produção própria, né, uma agricultura, pecuária. Então, a gente poderia ter esse tipo de relação aqui, usando como base as discussões que estão sendo feitas na academia e estão tendo como resultados, e jogando isso para a situação local. Então, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, como que então as pessoas se relacionam com a vida selvagem? Como que a gente vai mudar isso de maneira que a vida selvagem continue persistindo, mas que as pessoas também tenham algum tipo de renda, né? Isso é necessário, a gente vai ter que fazer esse tipo de discussão, sobretudo nesse meio da pandemia, que as pessoas tiveram cortes de rendimento, e como o próprio Lula falou no vídeo, acontece na Índia, aconteceu aqui, está acontecendo aqui certamente, esse aumento, e aconteceu no Bornéu também, o Mark Crenat também falou que provavelmente está tendo mais caça. Nesses países que tem muita biodiversidade, as pessoas precisam ingerir proteína, elas em geral compram nos mercados, quando não tem mais dinheiro para comprar, elas vão acabar caçando, porque elas vivem próximo de florestas e tudo, e vão acabar caçando, e isso leva uma interação negativa com a vida selvagem, né? Diminui a quantidade de presas de animais disponíveis, e também nos expõe a um risco maior de pegar outros vírus que estão circulando. A gente já falou sobre isso em palestras passadas, mas só no Brasil a gente tem mais ou menos 1.000 coronavírus só, tá? Sem falar todos os outros vírus e parasitas que poderiam acometer pessoas. Então a gente está tendo, por exemplo, a gente teve o boom de febre amarela há 3 anos, justamente porque a nossa relação com a vida selvagem não está saudável, né? Então a febre amarela voltou e teve um boom aqui na Mata Atlântica, desde lá do Cerrado da Amazônia, veio para cá para baixo e chegou até o Rio de Janeiro, quase aqui na cidade propriamente dita. Então, certamente a gente vai ter que repensar isso. O governo poderia usar isso, mas é muito difícil a gente falar da situação brasileira, mas em outros lugares, essa situação, por exemplo, na Índia, o Lula falou que também estava tendo dificuldades com isso. Seria ideal que o governo usasse esse conhecimento que está sendo gerado e discutido para aplicar na prática, né? A conservação é importante que a gente integre diferentes áreas do saber. Não é só ecologia, não é só veterinária, não é só manejo de vida selvagem. A gente tem que integrar diferentes áreas e incluir a sociedade como parte dessa discussão. Então, por exemplo,
às vezes, e foi o que, por exemplo, o Ulas mostrou muito bem no trabalho deles, né? O trabalho dele é muito elegante por isso. Eles integraram as pessoas de uma maneira, e o governo participou desse processo. Então, é importante que o governo participe, é importante que as pessoas participem, é importante que a ciência forneça informações que baseiem a mudança de paradigma, né? A mudança de cultura. Muito obrigada, Marcelo. Agora a gente vai trazer um comentário que fizeram no nosso chat e a gente achou pertinente para trazer para a nossa discussão. É um comentário da Lara, em que ela fala: interessante pensar que a migração de populações humanas rurais para áreas urbanas pode diminuir a pressão negativa sobre a biodiversidade, como falou Karanf na palestra. Sim, de fato, como ele mostrou muito bem, na Índia isso teve uma significativa diferença, né? Então, na questão da caça. Eu acredito que no Brasil, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a diminuição do que a gente chama de biofilia, né, nas cidades grandes, não só no Rio de Janeiro. Então, as pessoas não sentem mais, não se aproximam mais da vida, da biodiversidade. E por um lado, essa caça acontecia porque as pessoas estavam muito perto dos ambientes onde esses animais estão, e vindo para os ambientes urbanos, de fato, diminui. Mas, por outro lado, a gente perde essa relação com a vida selvagem. Então, a gente tem que, de alguma forma, achar um meio termo no sentido de que não tenha caça, mas que as pessoas continuem se sentindo parte daquele ambiente biodiverso, e que a biodiversidade importe, porque ela importa por si só, e ela importa economicamente, como vários estudos mostram, e a presença de predadores, por exemplo, contribui para um ambiente mais saudável, como o próprio Ulas falou, e outros lugares também debatem a respeito disso. Então, é importante que a gente tenha essa relação com a vida selvagem, mas, obviamente, que essa vinda para o ambiente urbano diminui a caça, porque as pessoas estão morando todas no ambiente urbano. Por outro lado, as cidades são, como eu posso dizer, elas não são autossustentáveis, né? A gente recebe muita energia, alimento, tudo vindo de fora, e muitas vezes nesses outros ambientes ainda continua tendo caça. Então, mas de fato a gente teve uma diminuição de caça significativa no Brasil por várias ações, sobretudo ações de fiscalização. Então a gente precisa que essas ações voltem a acontecer, de fiscalização, e uma ação de sensibilização da comunidade, mostrando que aquela fauna ali é importante, que aquele determinado animal é importante estar ali, que é importante que mude a relação. Por exemplo, essa semana passada eu soube de um caso, eu sou coordenador continental de um grupo de especialistas em Londres, da UCN, e a gente teve um caso bastante complicado lá no Pantanal, que é uma zona de assentamento, uma região de assentamentos, então tem muitas pessoas morando ali que têm dificuldades financeiras, que estão tentando se recolocar, tendo sua própria terreno agrícola, e aí as pessoas, não sei exatamente o que está acontecendo ali na região, mas ariranhas atacaram pessoas. Daí as pessoas tendem a ter uma visão negativa daquele caso, acham que as ariranhas são agressivas, mas não é o caso. A gente tem que tentar entender, mapear o que está acontecendo ali, para daí traçar uma solução junto, que integre as pessoas que estão vivendo ali. Então, talvez tenha que mudar algum tipo de relação que eles têm com o ambiente, seja o rio, ou seja a caça, para que aqueles animais consigam conviver em mais harmonia. Mas esse problema de conflito entre vida selvagem e pessoas existem no mundo inteiro. Tem pessoas que trabalham só exatamente com isso. O Silvio Marchini, da USP, é um exemplo aqui no Brasil, mas temos vários casos que trabalham exclusivamente com a relação entre pessoas e vida selvagem. Lá no nosso grupo, a Joana Macedo trabalha com a reintrodução das antas, e ela sensibilizou a comunidade do entorno que era importante as antas estarem ali, que elas não fossem caçadas. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito, mas é muito trabalhoso e precisa de muita gente no campo direto, trabalhando com as pessoas e tendo boa vontade, como o próprio Ulas mostrou. Depois você acaba capacitando as pessoas locais, e essas pessoas se tornam referências em monitoramento de vida selvagem, como é o caso do voluntário que ele mostrou, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha, que a gente capacite as pessoas locais para que elas forneçam as informações e elas sensibilizem outras pessoas, e aí a rede vai crescendo. A solução passa por integrar as comunidades que vivem no entorno
desses locais biodiversos, para que justamente a gente mude a nossa cultura. Tudo bem, Marcela, muito obrigada. A próxima pergunta é do Hugo Souza. Ele pergunta: já houve algum relato de projetos de conservação de fauna aqui no Brasil que perderam indivíduos neste período de quarentena? Ixi, boa pergunta. Não sei dizer. Eu não soube de nenhum caso, mas eu vou procurar saber. Eu realmente não sei responder essa pergunta assim de primeira, não. Não tenho nenhuma informação de que tenha tido diminuição de populações pelo aumento de caça, mas provavelmente tem, e tem pessoas monitorando, tem pessoas... O que ocorreu é que muitas pessoas pararam de ir para o campo, então, mesmo a gente não está monitorando o que está acontecendo com as populações que a gente reintroduziu. Mas imagino que a mesma coisa aconteça com outros grupos. Mas, por exemplo, a Patrícia Médici, que trabalha com antas, no Pantanal, Cerrado e Amazônia, ela está no campo. Então, não sei se ela vai ter esse tipo de resposta daqui para frente. As pessoas que estão no campo que podem responder. Eu vou buscar saber e prometo, no futuro não muito distante, responder essa pergunta. Muito obrigada, Marcelo. Agora vamos para a nossa última pergunta. É uma pergunta do Hermogenes. Ele pergunta: professor, qual é o impacto da introdução de espécies exóticas que foram introduzidas? Desequilibra a cadeia alimentar? Fala a respeito de búfalos, javalis, principalmente no Pantanal. Bom, esse debate teve uma palestra, né, anterior, que está gravada, as pessoas podem acessar, que é do Daniel Simberloff, que fala justamente sobre o impacto das invasões biológicas e o coronavírus como uma invasão biológica. E aí teve um debate até interessante sobre isso, porque muitas pessoas consideram os homens como uma invasão biológica gigantesca, né? O jeito que a gente altera o ecossistema, que a gente se reproduz muito mais do que seria esperado se a gente tivesse uma regulação populacional, uma flutuação populacional normal, ou seja, se a gente fosse regulado pelos itens disponíveis no ambiente, se a gente não mudasse completamente o ambiente, a gente teria uma população muito menor do que a gente tem, né? Então, graças a essa manipulação que a gente faz do ambiente, essa modificação que a gente fez do ambiente, a gente é considerado um invasor também. Mas o impacto é gigantesco, né? É gigantesco, seja em agricultura, seja para espécies que são residentes aqui, né? Espécies endêmicas, como, por exemplo, no caso do queixada, do cateto e o javali, né? O javali entra e compete por recursos com o cateto e com o queixada. O javali chega a uns 200 quilos de tamanho, enquanto que o cateto chega a 30 e o queixada a uns 60. E o queixada tem varas gigantescas. Os javalis reproduzem muito mais do que... Chega a ter 10 filhotes de uma única ninhada. Então, enquanto que um cateto e queixada tem muito menos filhotes. Então, com isso, o potencial desses invasores é gigantesco, porque eles se multiplicam muito mais rápido. Eles não têm predadores naturais na maioria desses ecossistemas, porque os predadores naturais eles vêm do ambiente, eles vêm de outros continentes. Quem seria o predador? Seriam as onças, que muitas vezes estão extintas. Na maioria das áreas brasileiras não tem mais onça. Então, o que ocorre é que esses invasores, de fato, se fundam uma população, estabelecem uma população aqui e se multiplicam, crescendo quase que exponencialmente. Então, o controle tem que ser massivo e a gente precisaria ter uma área de manejo muito mais bem desenvolvida no país. Manejo, eu considero que poderia ser uma graduação, inclusive, né? Manejo de fauna, manejo de animais silvestres, porque isso é muito importante e a gente ainda quase que está engatinhando. Tem várias pessoas muito boas nisso, mas não tem uma política de Estado em manejo. Tem, por exemplo, o Pantanal tem o manejo de peixes, né? Então eles conseguem monitorar como está flutuando e sabem onde ocorre peixes invasores, por exemplo. Isso é muito bem feito tanto do governo como de empresas públicas, como a Embrapa. É uma parceria que eles fazem. Agora, outras áreas, como, por exemplo, com relação aos queixadas, a gente precisaria de um manejo muito mais intensivo. Tá? Como ocorre, por exemplo, a gente pode citar a Austrália, Nova Zelândia como exemplos, e Estados Unidos como exemplos de gestão de manejo muito mais eficientes.
Então, a gente pode pegar esses exemplos que acontecem em outros países e trazer para cá no sentido de implementar uma política de manejo nacional, de maneira que a gente consiga controlar esses invasores, que eles já estão aqui. É só controlar, e muitas vezes a gente não vai conseguir extirpar toda a população, mas se a gente conseguir manter os números deles mais baixos, certamente a gente contribui para que a biodiversidade se mantenha nessas áreas, né? Então, por exemplo, os queixados acabam se reproduzindo muito e as populações, desculpa, queixada não, os javalis, e diminuem as populações de queixada e cateto, né? Então, que já estão muito ameaçadas. Então, a ideia, se você consegue controlar a população do invasor, você consegue manter as populações selvagens, endêmicas, né? Nativas. Muito obrigada, Marcelo. E chegamos ao final da nossa transmissão de hoje. Hoje tivemos aproximadamente 150 visualizações. Agradecemos muito pela presença e pela participação de todos. Nessa edição especial online da Pré-Biosemana, nós contamos com 8 palestras, sendo 2 de professores do Instituto de Biologia da UFRJ e 6 palestrantes internacionais que já estiveram presencialmente no nosso evento. Essa edição só foi possível graças ao esforço do Instituto Luiza Pinho Sartori e à sua dedicação à conservação do planeta. E com a palestra de hoje, encerramos essa nossa edição da Pré-Biosemana Online. Mas do dia 20 ao dia 25 de julho, teremos a nossa 24ª Biosemana UFRJ, de forma online, completamente gratuita, através do nosso canal no YouTube. Nós teremos palestras, Palestra Internacional Luiza Pinho Sartori será ao vivo. Além disso, a gente vai ter mesa redonda, oficina e muito mais. E toda a nossa programação está sendo divulgada nas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram e o nosso Facebook, além do nosso site. Então, tem todos esses links, estão aqui na descrição desse vídeo. E eu convido todos vocês a seguir a Biosemana e também o Instituto nas redes sociais, para ficar ligado em tudo que está acontecendo, porque ainda tem muita coisa legal para acontecer ainda. E todas as palestras da Pré-Biosemana, elas estão aqui no canal do YouTube, vocês podem acessar sempre que quiserem. Muito obrigada a todas e a todos, e até a Biosemana Online, dia 20 de julho. Só gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade que a gente teve aqui da discussão e que a gente segue juntos, espero que a gente continue muitos anos nessa parceria e o nosso objetivo sempre é incentivar novos conservacionistas. Então, a gente depende de vocês, acompanhando os nossos projetos e participando deles, concorrendo aos prêmios que a gente oferece, para que a gente possa perseverar ao longo nesse caminho que a gente está tendo. Então, eu peço que vocês acessem nosso site, institutoluiza.org.br, e que acompanhem os projetos quando tiverem o lançamento dos editais, vocês possam participar. Muito obrigado novamente e até dia 20.